Flamengo! Fala família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o Flamengo faz seus últimos ajustes para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro amanhã, e com algumas novidades no time titular. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo? Deixa seu palpite aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, vamos para as notícias. E amanhã tem clássico no Maracanã, Flamengo e Fluminense. O Juliano Lima traz as notícias dos dois times pra gente. Vamos começar com o Flu, então. Pode ser, Juliano? Seja bem-vindo. Boa tarde. Pode ser, Mari. Tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Cerca de 35 mil ingressos foram vendidos até o momento. O Fluminense treinou hoje pela manhã e tem duas novidades para o clássico. Lúcio Acosta estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, fica à disposição, deve ser titular no meio-campo. No ataque, o Canóbio ficou de fora das últimas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro contra Corinthians e Curitiba por desgaste físico e também volta lá no ataque no time titular. O técnico Luiz Beldia deve escalar a força máxima, ele que vem treinando nos últimos dias a parte ofensiva. Ele acredita que o Fluminense tem perdido muitas chances de gol e não pode perder no Fla-Flu. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo treina hoje à tarde. A boa notícia é que o Alexandro, na lateral esquerda, está recuperado de uma lesão na coxa direita, fica à disposição aí para o Flamengo. O volante Saul e o atacante Everton Cebolinha voltaram a treinar parcialmente com o elenco ontem. O Saul se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, o Everton Cebolinha de uma fratura na costela. Os dois não ficam à disposição para o clássico, mas é um passo importante aí quando se trata de recuperação. Se o De La Cruz não tiver condições físicas de começar a partida amanhã no meio-campo, Paquetá pode ser escalado como volante. Agora, Mari, uma informação sobre o Bruno Henrique. O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem contrato até o final desse ano. O novo vínculo terá validade até o final do ano que vem. O Flamengo tem o Bruno Henrique aí, um maior vencedor da história do clube, com 17 títulos ao lado do Arrascaeta. Eu volto com você, Mari. Um beijo. Os dois que marcaram gol, né, na estreia da Libertadores. Valeu, Juliano. Amanhã o Botafogo... Mudar o assunto, vamos falar agora sobre Everton Cebolinha no Corinthians. Por quê, gente? Deixa eu explicar para vocês. A informação que saiu na ESPN é que o Corinthians está interessado na contratação do Everton Cebolinha. Inclusive, o clube paulista estuda abrir conversas com o jogador já agora, no meio do ano, já que a partir de 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo no final do contrato. Apesar da forte possibilidade do Flamengo perder o Cebolinha de graça no final do ano, o Flamengo não pretende liberar o jogador agora no meio do ano, ao menos que o jogador seja envolvido em alguma negociação. Eu vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, tá, gente? O Flamengo está precisando contratar um centroavante. Então o que o Flamengo poderia fazer? Isso é só um exemplo. Ó, eu quero comprar o Yuri Alberto. É só um exemplo. Eu quero comprar o Yuri Alberto. Eu quero contratar o Yuri Alberto. Faz o seguinte, Corinthians, eu já te libero o Everton Cebolinha e você facilita a minha compra do Yuri Alberto. Ou você facilita a minha compra do menino lá do meio campo, esqueci o nome dele, do Breno Bidon. Ou você facilita a compra do lateral esquerdo. Enfim, o Flamengo escolher algum jogador do Corinthians e falar, ó, eu te facilito a saída do Everton Cebolinha, ele já pode ir agora de graça, tudo certo, mas você me facilita nesse outro negócio. Assim o Flamengo toparia. Agora, de graça assim, sem nada em troca, sem nenhuma recompensa em troca, o Flamengo não pretende liberar o jogador. O Corinthians pretende fazer o quê? Conversar com o atleta, fechar com o jogador, assinar um pré-contrato e quando chegar no final do ano, ele sai do Flamengo e vai para o Corinthians de graça no ano que vem. Existe essa possibilidade, mas o Flamengo já bateu o martelo que não quer liberá-lo de graça agora no meio do ano, por conta de entender que é um jogador importante que pode ajudar e somar, principalmente quando a temporada for afunilando mais lá na frente, que começa oitava de final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro cada 3 pontos importantes, Libertadores, aquela coisa toda, e depois da Copa a sequência de jogos vai ser intensa até o final do ano. Então, por conta disso, o Flamengo está aí dosando a saída, ou vai dificultar a saída do Everton Cebolinha. Foi a informação de que o Flamengo pediu adiamento, o jogo estava marcado para sábado às 6h30. O Flamengo alegou um atraso no voo da volta de Cusco e pediu adiamento para domingo. Até então não tínhamos posicionamento do Fluminense, a CBF sinalizou de forma positiva, foi a apuração da Manu ontem,
E tivemos a confirmação do adiamento, então, ainda na quinta-feira. E aí, hoje, eu vou começar com a Manu só para trazer o lado de quem começou a confusão, né? Quem foi que levantou o dedinho e falou assim, vamos adiar o jogo. E aí tinha que todo mundo concordar. Qual foi a argumentação do Flamengo, minha amiga? Ontem você trouxe aqui pra gente a primeira informação do pedido. Como que o Flamengo embasou esse pedido à CBF? Tudo bem, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Camila, pessoal do estúdio, pessoal de casa, Marcelinho, que está aqui do meu lado. A apuração foi nossa, tá, Camila? O Marcelinho também contribuiu aí nessa apuração. A gente correu junto ontem à noite para trazer essa informação de que o Flamengo pediu adiamento do Clássico. O Clássico que seria realizado nesse sábado, como você bem falou, passou para domingo às 6 da tarde, né? A movimentação do Flamengo começou na tarde de quinta-feira, né? O clube deixou Cusco, no Peru, na manhã de quinta, e durante a tarde aqui no Brasil, ainda sem o time pousar no Rio de Janeiro, o Flamengo já começou a se movimentar e com o aval do Fluminense, primeiro consultou o Fluminense, depois enviou um documento oficial para a FERJ pedindo esse adiamento, e aí a FERJ consultou primeiro as autoridades de segurança, né, para ver se era viável fazer esse clássico aí no domingo, sendo que vai ter o jogo do Botafogo também no Newton Santos, e aí recebeu o ok da Polícia Militar, das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, e a partir daí a FERJ enviou essa solicitação para a CBF, que no fim da noite autorizou, né, homologou e aceitou esse pedido, mudando o clássico, que seria no sábado, para domingo, atraso de um dia. O que acontece no lado do Flamengo? O Flamengo, desde antes da viagem para Cusco, na estreia da Libertadores, já tinha essa logística, esse planejamento de que não poderia voltar de Cusco logo depois do jogo, né? Quando o Flamengo viaja, ele costuma voltar para o Rio de Janeiro logo depois dessas partidas que são fora de casa. No caso de Cusco, não conseguiu a autorização para voar logo depois do jogo, então teve que dormir lá no Peru. E aí, de manhã, foi para Arequipa, onde fez uma escala, e de Arequipa veio para o Rio de Janeiro, um voo aí de mais ou menos 6 horas. Então, o Flamengo sairia de Arequipa 11 da manhã, chegaria ao Rio de Janeiro por volta de 5, 6 da tarde. Esse já era o planejamento inicial. O que o Flamengo alega é que existiu um atraso de 12 horas no planejamento, em todo o processo de voo, né? Por que o Flamengo considera essas 12 horas? Porque considera desde o momento em que o time deixou o hotel em Cusco. Os jogadores precisaram acordar cedo depois da partida, né? Acordaram por volta de 5, 6 da manhã, já foram para o aeroporto para pegar esse voo para Arequipa. E em Arequipa, o time precisou ficar um tempo ali parado no aeroporto até ter a autorização para voar para o Rio de Janeiro. Então, teve um atraso em Arequipa, mas não foi um atraso tão grande do que estava previsto no planejamento do clube. E aí só chegou aqui ao Rio de Janeiro por volta de 8 da noite. Mas durante o dia, já avaliando esse desgaste físico do elenco, essa viagem difícil para um jogo na altitude, com um clássico bem perto aí à frente, apenas um treino que o Flamengo poderia ter, que seria nesta sexta, sem os jogadores que foram titulares no jogo da Libertadores. Então, prevendo tudo isso, o Flamengo já se antecipou, conversou com o Fluminense e pediu o adiamento, que foi aceito pela CBF. Dá para entender os argumentos também em relação ao Fluminense. Tem a prerrogativa, né, do regulamento, que essa decisão é da CBF. Os clubes não precisam necessariamente concordar. A prerrogativa é da organizadora da competição de modificar o horário, muito bem explicado pelo Marcelo e pelo Manu, os motivos dos dois lados. A gente chegou até a comentar aqui em relação ao precedente, né? Acho que essa é uma preocupação, Coutinho, uma mudança tão em cima da hora como essa também, né? Eu acho que a preocupação maior aí, eu sei que entra uma questão de rivalidade, posicionamento, né? Que às vezes alguns torcedores levam para um lado muito extremo, seja de um lado ou de outro. Enfim, eu acho que não me cabe entrar nisso, é o sentimento individual de cada um pelo seu clube e dentro da rivalidade existente. Mas vamos falar aqui de uma forma racional, né? Pro Fluminense foi tão ruim assim? Eu acho que não. O Fluminense teve um dia mais de treinamento, de preparação, mais descanso para o jogo. Para o Flamengo foi determinante, para tentar chegar um pouco mais inteiro no jogo. Para a CBF, a gente falou isso ontem, eu vou repetir o que eu falei ontem aqui no Tá Na Área. Para a CBF, abre um precedente que pode ser perigoso. No seguinte sentido: pô, meu voo atrasou, tive um problema lá de logística na cidade, ou sei lá, o jogo atrasou porque faltou luz.
A gente tem, no meio do caminho acontece muita coisa. Choveu, né? Teve que parar o jogo. Sim, são coisas que não tem como controlar. E determinado clube, o próprio Flamengo pode pedir mais à frente, ou qualquer outro dos 19 clubes do Campeonato Brasileiro pode pedir, e a CBF não ter como atender. Não é que ela não quer atender, não ter como atender. E aí você barulho. Cria aquele negócio, né? 2 pesos, 2 medidas. E na hora, cara, que se levanta esse tipo de coisa, ninguém quer saber o que aconteceu de detalhes lá na semana do Fla-Flu, ou vai querer saber o que aconteceu do seguinte. Cara, ainda bem que a gente tem a Manu e o Marcelo, porque são tantas camadas. Sim. Né? Agora eu vou me ater apenas 2 aqui, bem rapidinho, Camila. A primeira, acho que pro espetáculo, o Coutinho foi muito bem assim, acho que o espetáculo, o jogo, acho que é legal, acho que foi bom, né? Porque você tem um time que vai treinar mais, outro que vai estar mais recuperado e tal. Agora, eu acho que, assim, e sem entrar no sentimento também, sem querer entrar no sentimento do torcedor, eu acho que faltou, o prejudicado, entre aspas, assim, é aquele torcedor que se programou, acho que tem essa parcela. Eu ia lembrar só disso agora, eu ia falar, tem um personagem que a gente esquece, que é o torcedor. Que existe um tal do Estatuto do Torcedor, que foi abandonado, né? Exatamente. Ninguém lembra mais que existia, em teoria, um período para adiamento de partidas, para mudança de horário. Mas, enfim, tá lá no GE. Globo, os 25 mil torcedores que já tinham comprado ingresso para o sábado. Cara, vão ter que se virar. Vão poder vender, vão poder recuperar o dinheiro, estornar o dinheiro investido. Foi o que lembrar. Pô, mas tem uma galera que já comprou ingresso, né? Tem só 25 mil pessoas que compraram ingresso. Mas esse lado e o outro, que foi da apuração da galera, né? Que o Marcelo e a Manu trouxeram, assim, já que o Fluminense encarou como uma batalha perdida, eu acho que faltou o Fluminense dar a opinião dele. Eu acho que faltou o Fluminense comunicar com o torcedor dele. Assim, galera, ó, era uma parada perdida, mas a gente, Fluminense, queria que fosse assim. Não me parece que o Fluminense não estava feliz ou não queria esse adiamento. Não sei se seria um problema para o time do Fluminense. Sim. Né? Porque deu a entender, pelo menos para mim, de fora, de que para o Fluminense também foi confortável, tanto que não talvez teve o Marcelo possa... tanto embate. O Marcelão é que pode ter... Eu até li já a reportagem, né, Marcelo? Parece que com os jogadores isso pegou um pouquinho mal, porque a galera ia estar de folga no domingo. Perderam a folga, isso é sério. Perderam a folga do domingo, né? Isso é seríssimo, perder folga é algo grave, mas assim, eu não sei se o Marcelo tem esse sentimento também, assim, de que acho que o Fluminense passou a impressão de que para ele estava muito confortável também o adiamento. Não sei se foi isso. Quero te ouvir, Marcelo, e até aproveitando para a gente falar um pouquinho dos times também, como vem o Fluminense para esse jogo, né? Porque tem bola rolando, vai ter no domingo. Então, Camilinha, até essa é a segunda parte da nossa apuração, até dividir aqui os créditos também com o Giba Pérez e Jéssica Maldonado, que são setores do Fluminense no GE, junto comigo, que houve sim, não vou dizer assim uma satisfação, porque o Fluminense, obviamente, o planejamento inicial do Fluminense, tanto no início da semana, quando saiu a programação, até a decisão da CBF, era que o jogo fosse no sábado. Então eu acho que não houve assim um conforto da parte do Fluminense de mudar para domingo. Eu acho que o Fluminense teve que aceitar que o jogo foi para domingo. Tanto que houve uma sequência de estresses que eu acredito que o Fluminense não se planejou e foi pego de surpresa de certo modo. Houve, por exemplo, nessa segunda-feira, houve uma reunião no CT Carlos Castilho, onde o Fluminense treina, entre os jogadores e o departamento de futebol do Fluminense para explicar a situação. Primeiro, um pequeno grupo de lideranças procurou o Paulo Angione, que é o diretor de futebol, para tratar do assunto. Depois, o elenco foi chamado pelo Mário Bittencourt, que hoje é o diretor-geral, para fazer uma explanação de tudo o que aconteceu. Havia um inicial foco de insatisfação, sim, dos jogadores. A gente recebeu a informação que alguns jogadores ficaram muito, assim, contrariados, principalmente pela caça da folga. O Fluminense enfrentaria o Flamengo no sábado e folgaria no domingo. Então, alguns desses jogadores já tinham planos de coisas de fazer. Alguns já até reclamaram de que fizeram uma viagem para a Venezuela e teriam um dia menos de descanso num calendário que a gente sabe que é muito pesado. Mas depois das explicações que foram dadas, grande parte do elenco entendeu. Então, pelo menos o que a gente conseguiu apurar nesse final de noite aqui. Grande parte do elenco entendeu a situação e não vai mudar o foco do Fla-Flu, porque é um clássico, são jogadores profissionais e, obviamente, é um jogo grande que eles querem atuar. Sobre o time, a gente ainda não conseguiu apurar diretamente como foi que o Zubeldia escalou, até porque o treino, normalmente, que ele define a escalação é um dia antes. Seria hoje, como mudou para domingo, vai ser no sábado. Então é no sábado que o Zubeldia ali vai indicar o time, mas acredito que não tenha muitas surpresas. O time que enfrentou o Deportivo Laguaira na Libertadores na terça-feira é o time base ali que deve entrar em campo para enfrentar o Flamengo. Tem dúvidas? Tem dúvidas. John Kennedy começa jogando? Tem uma briga ali com o Rodrigo Castilho. Na lateral esquerda, o René vai começar como titular? Tem o Guilherme Arana vindo do banco de reservas?
para disputar a posição. O Guga disputa uma vaga direta com o Samuel Xavier. Então tem algumas brigas ali que, sendo muito honesto e pelo que a gente acompanha do Fluminense, a tendência é que o time se mantenha ao que enfrentou o Laguaira, mas pelo que a gente tem acompanhado de movimentação, há brigas ali que mantêm o time aberto para essa ou para as próximas rodadas. E aí, Manu, do outro lado, o Flamengo também tem dúvidas? O que você está imaginando, já que vocês já estão apurando do time para esse clássico? Eu vi que vocês noticiaram alguns jogadores que estão voltando aos treinos, mas ainda sem condições de jogo, né, minha amiga? É isso, né? O Flamengo tem dúvidas, mas com esse dia a mais que ganha para treinar, vai acabar ganhando alguma solução aí também para o técnico Leonardo Jardim. Por exemplo, o Alexandre, um jogador que estava no departamento médico com uma lesão muscular, ele já estava ali na reta final de recuperação, já era previsto que ele ficasse à disposição para o Clássico, mas aí ganha um dia a mais de preparação física para adquirir ritmo e se juntar ao elenco. É grande a probabilidade de Alexandre voltar a ser relacionado aí pelo técnico Leonardo Jardim. Outros dois jogadores que voltaram a treinar nessa sexta-feira são o Saul e o Cebolinha, né? Mas nesses dois casos, eles fizeram atividades parciais com o grupo do Flamengo, ainda não ficam à disposição, ainda terão um tempo de recuperação pela frente, mas é uma boa novidade porque o Saul, principalmente, que ainda não tinha jogado nessa temporada, né? Ele vem de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, então está voltando a fazer os trabalhos lá no campo, com bola no Ninho do Urubu, e no final desse mês, em abril, a expectativa é que Saul já fique à disposição aí do Leonardo Jardim, né? Mas o Leonardo Jardim também ainda não vai ter Pulgar, ainda não vai ter Jorginho, e aí a principal dúvida do Flamengo para o Clássico é justamente no meio de campo, né? Everton Araújo deve ser ali um dos volantes, Paquetá pode ser escalado também como volante, Arrascaeta volta ao time titular depois de ser poupado contra o Cusco, ele só jogou nos minutos finais, fez um dos gols da vitória na Libertadores, mas foi poupado justamente pensando aí nesse clássico contra o Fluminense. E o De La Cruz, que foi titular lá na altitude de Cusco, é uma dúvida e vai ser avaliado, né? Já se reapresentou hoje, treinou lá no Flamengo, mas o De La Cruz tem um problema que é ter sequência, né? Desde o ano passado, desde 2024, que ele chega ao Flamengo, ele não conseguiu ter uma sequência grande de jogos e o Flamengo tem uma preocupação com ele, né? A ideia do Flamengo é que o De La Cruz possa, nessa temporada, ter mais minutos e estar disponível para jogos importantes. Como aconteceu contra o Cusco, o Flamengo não tinha o Jorginho, não tinha o Pulgar, então o De La Cruz se colocou ali à disposição. Mas como ele jogou quase 90 minutos, por causa dessa questão física, que ele tem um problema ali nos dois joelhos, né, um problema crônico, ele vai ser avaliado, pode ser que não fique à disposição para começar jogando o Clássico, mas isso só será informado para o Leonardo Jardim amanhã. No mais, o time deve ter as mudanças naturais dos jogadores que foram poupados, além do Arrascaeta, o Léo Ortiz voltando à zaga ali, formando dupla com o Léo Pereira. Na lateral direita, o Varela também voltando à titularidade. E na frente, o Pedro. O Bruno Henrique foi titular na quarta-feira, então é natural que o Pedro volte ali a ser o centroavante da equipe. E o Leonardo Jardim ainda vai definir quem serão os pontas titulares, né? Acho que esse é um dos problemas, uma das posições sem dono do Flamengo atualmente. A gente pode dizer que as pontas se encaixam bem nessa definição, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Leonardo Jardim ainda não definiu bem quem é o titular, então tem revezado bastante o time em busca aí dessa base. Tá certo. Obrigada, Manu Ribeiro. Obrigada também, Marcelo Neves, pelas informações com a gente. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações, que sempre que sair um vídeo novo, você sempre vai ficar aí informado de tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, amanhã aí eu tenho certeza que todo flamenguista tá ansioso, né? Porque véspera de clássico, todo mundo fica aí na expectativa de que o dia chegue logo para saber uma provável escalação. Mas eu tenho aqui, né, mais ou menos trouxe no vídeo, o time que vai a campo vai ser um pouco modificado aí do time que foi a Libertadores da América, muito por conta dos reservas, né, que o Leonardo Jardim, optou naquela partida por preservar os principais jogadores aí, e pode ser que haja novidades também no clássico do fim de semana contra o Fluminense, no meio campo ali, né? A Arrascaeta pode dar lugar aí pro De La Cruz, que vem, né, tentando ganhar uma posição aí no meio campo,
ele é mais usado como reserva ali, mas eu acho que esse tipo de opção do Leonardo Jardim vai ser mais para preservar o elenco, porque na próxima semana vai ter aí Libertadores da América de novo, mais outros desgaste físico, menos pior agora porque o Flamengo vai receber o seu adversário aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro. Então acho que vai ter essa rodagem aí de elenco. O Leonardo Jardim vai optar por mesclar o time, mas o time desse fim de semana provavelmente vai ser com força máxima, porque no Brasileiro precisa pontuar e é um adversário direto ali, né? O Fluminense, se eu não me engano, está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, e aí vai ser muito importante uma vitória do Flamengo para poder igualar ou até ultrapassar o número de pontos, dependendo do resultado aí das rodadas, mas para o Flamengo encostar mais no pelotão na frente, não deixar se desgarrarem tanto assim e ainda com um jogo a menos. Eu quero saber de você, torcedor, quais são suas expectativas para esse jogo, qual a escalação eu usaria, quem você escalaria se fosse o Leonardo Jardim. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.